Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa homilia diária. Todos os dias nós temos a oportunidade de partilhar da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube do Santuário São Judas Tadeu. Já aproveitamos e deixamos o convite a você. Inscreva-se aqui no nosso canal, curta os nossos vídeos e também curta as nossas redes sociais, nos siga nas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no nosso santuário. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e no dia de hoje nós celebramos o 31º domingo do tempo comum. Nesse dia de grande alegria para a nossa igreja, pois celebramos a nossa Páscoa semanal. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um relato de uma conversão, uma das tantas conversões que aconteceram na vida daqueles que encontraram com Jesus, tiveram a graça de ter o seu caminho cruzado com o caminho de Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu era um pecador público, era alguém que explorava o povo e havia construído a sua riqueza através da exploração, principalmente da exploração dos mais pobres. E interessante que Zaqueu, quando tem o seu encontro com Jesus, muda de vida, pratica a conversão. Alguns pontos são importantes, algumas atitudes que o Evangelho nos descreve que Zaqueu teve, é importante nós pensarmos na nossa vida. O primeiro passo para a conversão de a conversão de Zaqueu ao caminho de Jesus, foi procurar Jesus. Nos conta o evangelista que Zaqueu procurou Jesus, procurava conhecer Jesus. Meus irmãos, este é o primeiro passo na vida daquele que quer trilhar um caminho de conversão. É procurar Jesus, é buscá-lo. E todo aquele que procura, todo aquele que busca Jesus, o encontra, porque ele se deixa encontrar. E esse é o segundo passo, é o que acontece com Zaqueu. Ele procura e encontra com Jesus. E neste encontro de Zaqueu com Jesus, ele se sente tocado. Alguma coisa se move dentro de Zaqueu e ele se sente incomodado diante daquele encontro. Quando ele se encontra com Jesus e olha para a sua vida, Zaqueu percebe a contradição que existe. E aí então ele toma o terceiro passo, a terceira
atitude, que é justamente corrigir os seus erros. Zaqueu, ao se encontrar com Jesus, olha para a sua vida e percebe que muitas coisas precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Então, consciente disso, ele vai lá e começa a corrigir os seus erros, começa a mudar as atitudes. E nós, meus irmãos, também devemos fazer o mesmo. Buscarmos Jesus, encontrarmos com Ele e, a partir deste encontro, corrigir na nossa vida o que precisa ser corrigido, mudar o que precisa ser mudado, transformar aquilo que em nós, nas nossas atitudes, precisa ser transformado, pois agindo assim, nós poderemos então nos encontrarmos como os verdadeiros discípulos de Jesus. A graça que Zaqueu recebeu ao se dispor a trilhar este caminho de conversão foi acolher Jesus na sua própria casa, na sua própria morada. E nós também, ao fazermos isso, também teremos esta graça de acolher Jesus, não somente na nossa casa, na nossa residência física, vamos dizer assim, mas numa casa, numa residência muito mais importante para que Jesus faça morada, que é o nosso coração. Que Deus nos ajude a trilharmos este caminho de conversão e que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.